Bom dia novamente, presidente. Bom dia, deputados e deputadas, todos que estão aqui hoje no plenário, né, nas galerias, né, aqui embaixo e lá em cima. E um bom dia de novo aí a toda a população sergipana. Bom, inicialmente eu ia pedir a parte ali da fala de Jorge Passos, parabenizar, Jorge, trazer aqui novamente essa questão que eu recebi também várias denúncias, né, dos concursados, né, das pessoas que foram aprovadas lá no concurso de Porto da Folha, mas também recebi de outros municípios, Jorge, porque eles informam que outros municípios, se eu não me engano, é Capela, Lagarta, alguns municípios que estão em situações parecidas, né, com essa situação. Eu recebi, né, na nossa rede social, demonstrar aqui toda a nossa solidariedade. Espero que nós aqui, como legisladores, possamos travar esse diálogo, né, com as gestões municipais para que essa situação seja resolvida. Mas eu subi hoje aqui, estou, né, com as cores que representa a diversidade, representa a democracia do nosso país, porque finalmente ontem foi um grande dia, né? A Procuradoria-Geral da República, a PGR, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia formal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e um grupo de aliados por tentativa de golpe de Estado em 2022. O documento, senhor presidente, aponta que o ex-presidente liderou uma organização criminosa que praticou atos nocivos contra a nossa Constituição, contra o Estado de Direito e democrático, um projeto autoritário de poder. Quando a denúncia for aceita, que espero que logo, né, seja aceita, né, os órgãos competentes têm 5 dias para aceitar a denúncia. O ex-presidente fascista se tornará réu e responderá um processo penal no STF, podendo ser condenado por diversos crimes, considerando que ele liderou uma organização de tentativa de golpe. Foi ele quem editou a medida de decreto golpista e pressionou militares, mandou monitorar o ministro Alexandre de Moraes, apoiou os acampamentos golpistas e sabia e também concordou com plano para matar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também interferiu no relatório sobre urnas eletrônicas para poder tentar mobilizar a opinião pública sobre as urnas eletrônicas, que é um órgão que, de acordo com os órgãos competentes, tem uma eficácia e nunca ninguém questionou, nunca teve uma prova contra, né, as condições, as assertividades das urnas eletrônicas. Mas também o ex-presidente não estava sozinho. A PGR identificou que a tentativa de golpe foi conduzida por um grupo, um núcleo central dentro da organização. Foram, na verdade, denunciados 34 pessoas, entre os principais nomes envolvidos, além do ex-presidente, estão Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN e deputado federal, Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Paulo Sérgio Nogueira, ex-comandante do Exército, Walter Braga Neto, ex-ministro da Defesa e ex-vice na chapa, né, de 2022, onde o ex-presidente estava, né, sendo candidato à reeleição.
ou seja, quase todo o primeiro escalão do governo do ex-presidente, quase todos militares de alta patente. E isso só não aconteceu, o golpe só não aconteceu porque generais que eram contra, né, uma grande maioria, dizer que tem grande maioria, né, de generais das Forças Armadas que não compactuaram com esse golpe. Se não fossem esses, né, homens que estão ali trabalhando pela defesa do povo e não para poder manter governos autoritários, acabou impedindo que o golpe, né, tanto, né, em 2022, depois do resultado das eleições, como a tentativa, né, com a invasão, né, nas praças dos três poderes. E, senhor presidente, para que, né, o Brasil, aqui no Brasil, não aconteça o mesmo que aconteceu nos Estados Unidos, é importante a punição. Por isso que nós somos contra esse projeto que está, né, que agora vai se fortalecer lá no Congresso Nacional, da anistia, para anistiar, né, golpistas, porque lugar de golpistas é na prisão. Espero que os golpistas que tentaram aqui na frente do quartel, que organizaram o motim ali em frente ao quartel, possam também ser investigados, porque além desses 34, tem muitas mais pessoas envolvidas e com medo, porque sabem, né, do que eles, não era só uma mobilização popular, era um motim de pessoas antidemocráticas, perversas, com discurso de ódio, que não tem projeto de poder político, que representa, que apoia um presidente, seu presidente, o presidente dos Estados Unidos está ameaçando os territórios do Canadá, os territórios da Groenlândia, lá que faz parte do país da Dinamarca, a invadir e ocupar a Palestina, gente. Isso é inadmissível. E ontem e ontem ele assinou um decreto de que todas as leis devem ser passadas por ele, como se ele fosse, né, indo de encontro à legislação, à Constituição dos Estados Unidos, uma pessoa autoritária dessa. Então a gente precisa, né, o STF, as instituições democráticas, judiciais, precisam condenar todos, não só o ex-presidente fascista, genocida, né, porque ele já dava os sinais, não foi só no período, né, das eleições de 2022. Existem vídeos dele, gente, dizendo que a ditadura matou pouco. Só 30 mil pessoas, que deveria matar mais. E o que foi que ele fez? Acabou contribuindo para a morte de mais de 700 mil pessoas na pandemia, pela negligência, zombando das pessoas que estavam morrendo, sem ar para respirar. Uma pessoa perversa, uma pessoa que não tem condições nenhuma. Eu não estou falando aqui, Cristiano, porque eu sou da esquerda, não. Qualquer pessoa de bom senso percebe que são pessoas que usam, né, da mentira, da fake news, do ódio, da perseguição, como ele perseguia as LGBTs, dizendo, vai ter kit gay na escola, vai ter mamadeira de piroca, e todo mundo acabou acreditando em coisas irreais. Porque sabe por quê? Essas pessoas que compactuam com esse discurso, porque elas revelaram quem são. Pessoas que estão no poder por ganância, por interesse, que não estão comprometidos com o povo, com a democracia. Por isso que hoje eu estou aqui, toda colorida, porque o nosso país é diverso. O nosso país representa a diversidade de um povo corajoso, trabalhador, e que, por isso, ele não foi reeleito, principalmente por nós, nordestinos. Então, espero e estou muito, muito, muito esperançosa de que a justiça seja feita. Não é só
por uma questão de disputa ideológica, é pela nossa democracia que está em jogo. Porque se acontecer com o Brasil, mesmo que aconteceu nos nossos estados, a nossa permanência aqui nessa casa está ameaçada. Porque é um projeto autoritário, um projeto fascista, de perseguição, de ódio, de fake news. E sabe por que eles perseguem tanto nós, principalmente, presidente, nós, pessoas trans? Porque como é que um presidente da República, que vai assumir um dos países mais poderosos do mundo, em seu discurso de posse, deputados, vai dizer que nós, pessoas trans, somos inimigas da nação? Sabe por quê? Infelizmente, na história da humanidade, o fascismo sempre encontrou um grupo para perseguir. Na Alemanha nazista, foram os judeus que foram vistos, perseguidos, como também na época do Holocausto, nós, pessoas trans, travestis, LGBTs, eram perseguidas, porque a gente ameaça esse sistema de ódio, né, de exploração, de opressão, de controlar as mentes a partir da religião, de Deus, pátria e família, e que essas pessoas não estão preocupadas. Vai investigar a vida familiar dessas pessoas, são hipócritas. E eles perseguem nós, pessoas trans, principalmente pessoas LGBTs que são assumidamente LGBTs, que lutam pelos seus direitos, porque a gente ameaça essa hipocrisia farisaica que está aí, que usa o nome de Deus, de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Cristo, verbo da verdade. Eles distorcem a palavra de Jesus, porque ele jamais iria condenar uma pessoa. Ao contrário, Jesus andava com ex-prostitutas, com pessoas que eram perseguidas pelo Estado na sua época. Agora, essas pessoas pseudo-cristãs, falso moralista, nos persegue, nós, pessoas trans, principalmente, porque nós somos a representação viva de quem nós realmente somos. Nós exercemos fisicamente, expondo da forma de ser e de existir quem nós somos, e eles são uma farsa, uma hipocrisia moralista que acaba querendo desviar o foco. Os problemas dos Estados Unidos são as pessoas trans, né? E a gente sabe que são os grandes e os megas bilionários que só estão pensando na concentração de renda, em se enricar, explorando e oprimindo as pessoas. E nós que lutamos, né, defensores dos direitos humanos, defensores, né, do meio ambiente, que somos contra, né, o desmatamento, contra, né, as mudanças climáticas que geram tantos desastres ecológicos, porque eles se enriquecem com isso, com a opressão, com a exploração do meio ambiente, com a exploração trabalhista, né, com a ganância, né, de enriquecer e não de partilhar. E não, por isso que eu sou socialista, porque a gente tem, né, uma visão de que todas as pessoas precisam ter seus direitos garantidos. E é isso que o Brasil precisa fazer para que a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito não possa ser ameaçado com a possível retorno de um fascista, como aconteceu nos Estados Unidos. E eu sou muito esperançosa na justiça brasileira, porque a justiça brasileira, mesmo que a gente às vezes percebe alguns lados, ela é diferente da justiça dos Estados Unidos, porque são pessoas que respeitam, né, a diversidade, que respeitam, né, os direitos humanos, que respeita os direitos da classe trabalhadora. É isso, eu tinha outros assuntos, mas pelo assunto tão importante que essa denúncia, né, espero que a gente possa,
né, independentemente de lado político, de instituição política, a gente pensar nos perigos, né, de um governo fascista. E os Estados Unidos, em 2 meses, menos de 2 meses, o presidente já está dando sinais, né, de destruição não só dos direitos da democracia dos Estados Unidos, mas da humanidade. Ameaça a humanidade porque ele está provocando a Europa, né, provocando, né, a taxação de impostos, né, como quer taxar os impostos, né, sobre a exportação de alumínio, né, de produtos que o Brasil importam e exportam, no caso, para gerar essa aflição. Né, porque pessoas fascistas querem que a humanidade fique desesperada. Porque a população desesperada, com medo, acaba se tornando refém, né, de práticas autoritárias. Mas o Brasil, esse país que é forjado na diversidade, forjado, né, por pessoas que estão ocupando espaços de poder, como, né, a gente sabe que o Congresso Nacional é babado, porque não tem muitas mais mulheres como a gente que vem das nossas lutas sociais. Né, tem algumas mulheres, mas a gente sabe que a prática política é uma prática colonialista, reproduzindo o que já estava aí. Por isso que a gente incomoda, nós, mulheres independentes, né, nós, pessoas LGBTs, pessoas, né, das comunidades indígenas, tradicionais, pessoas negras, conscientes dos seus direitos, tendo sua autonomia, sua independência, incomoda. E eu acho que a gente só vai ter uma democracia mesmo, né, nossa democracia segura, quando mais pessoas, né, que representam essa diversidade na nossa população estiverem ocupando aqui mais mulheres, mais pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas que vêm dos movimentos sociais, que têm causas que representam a sociedade civil organizada, pessoas com deficiência, né, essa diversidade. E também, não só nas casas legislativas, nas prefeituras, né, nos governos estaduais, lá no STF, a gente vê, se eu não me engano, só tem 2 mulheres agora, ou só é uma. Isso é Carmen Lúcia, tem 2, só Carmen Lúcia que está, né? Quer dizer, em todos os espaços de poder, precisamos, né, ter uma equidade, uma igualdade entre homens e mulheres, entre pessoas que representam a nossa sociedade. Então, viva a nossa democracia e cadeia para o ex-presidente Bolsonaro e para todos os golpistas. E vocês, aqui de Sergipe também, que estavam em frente ao quartel militar, que fizeram motim, né, que incentivaram, aguardem, viu? Só começou dos 34, mas a denúncia vai chegar para outros que contribuíram para o golpe, que infelizmente, né, que felizmente não aconteceu por causa de grandes, né, pessoas que apoiam e que contribuem para a nossa democracia. É isso, vamos que vamos. E ditadura, autoritarismo, nunca mais.